Meu nome é Lucas Loyola, eu sou monitor da disciplina de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial e Implantodontia da Faculdade Paulo Picanço, e nós vamos seguir com as nossas aulas de revisão, tá? Então, essa aula de revisão vai ser sobre as fraturas dentoalveolares e ela vai seguir, a gente vai seguir a grande parte dessa aula pelo artigo, tá? Das diretrizes da Associação Internacional de Traumatologia Dentária, que é a IADT, com as abordagens de lesões dentárias traumáticas, fraturas e luxações de dentes permanentes. Tá? Esse artigo completo ele é dividido em 3 partes e ele está disponível no PubMed ou no site da IADT. Então, pessoal, as lesões dentárias traumáticas, em grande maioria dos casos, elas envolvem as crianças e jovens, e essas crianças e jovens, elas, em grande percentual dos casos, grande parte desses casos, elas são as pessoas que estão ainda em idade escolares e pré-escolares. Então, elas correspondem também a 5% de todas as lesões pelas quais as pessoas procuram tratamento. Então, quais são as principais causas dessas lesões dentárias traumáticas? Acidentes automobilísticos, quedas, agressões físicas e esportes de contato estão entre as principais causas. Então, inicialmente, pessoal, o que é que a gente deve ver? O que é que a gente deve analisar com o paciente que chega no seu consultório com uma história de uma lesão dentária traumática? Então, os principais passos para o correto diagnóstico. Inicialmente, a gente tem que fazer algumas perguntas, né? Quando ocorreu o trauma? Então, o que é que isso vai influenciar? Tá? O tempo pode influenciar no prognóstico. O menor tempo vai influenciar num prognóstico mais favorável. Então, onde ocorreu? Grau de contaminação, o local, foi uma avulsão dentária, o dente, ele caiu em um local muito contaminado, verificar também a utilização das vacinas. Esse paciente, ele fez uso ele está com a vacinação atualizada, quanto tétano. Então, tudo isso a gente tem que analisar nessa história do trauma inicial. Então, como aconteceu? Investigar injúrias secundárias, também na região de tecido mole, também na região ali de gengiva. Condição médica pré-existente, se esse paciente tem alguma condição médica que ele vá contraindicar algum tipo de procedimento que você venha a fazer, qual procedimento foi realizado após o trauma, em avulsões, tá? em traumas que o dente ele saiu totalmente do alvéolo, como o dente foi transportado para o consultório. Pessoal, essa informação ela é muito importante tanto para a gente como profissionais, quanto para pacientes e profissionais que lidam com esse tipo de lesão. Sejam profissionais na área escolares, quando as crianças têm algum tipo de trauma, de fratura, de avulsões dentárias. Então, saber o que fazer, o que deve fazer com esse dente, como eu devo transportar, também é muito importante. Então, quais são as soluções, quais os materiais que eu posso fazer esse dente, condicionar esse dente para fazer o transporte para o consultório? A solução ideal seria uma solução salina balanceada de Henke, tá? Ela é uma solução que ela pode ser adquirida em farmácias, mas que infelizmente não é uma realidade ainda. Muitos locais, escolas, até os próprios pais não possuírem essa solução para fazer esse transporte adequado. Algumas outras soluções, elas são mais simples, mais fáceis de serem encontradas, que seria o leite, a água de coco, a saliva, ela também pode servir como material para fazer esse transporte do dente. Então, na literatura, também reportam outros tipos de soluções, como o própolis, o chá verde, a clara de ovo e o Gatorade. Alguns são mais e outros são menos. A literatura são mais ideais, não é isso? Então, a literatura também reporta que muita gente faz esse transporte do dente através com água da torneira.
Tá? Então, a água da torneira, muita gente acha que o dente ficar seco, tem que ficar úmido ou molhado. Então, a literatura ela reporta que a água da torneira ela foi tão ruim para o dente, para o ligamento periodontal, que é a parte que a gente quer principalmente preservar, quanto o dente seco. Ela foi ruim tão quanto. Tá? Então, e também ela reporta que nessas soluções mais fáceis de serem encontradas, o leite seria uma solução mais ideal, tá? O leite em temperatura ambiente. Então, e quanto ao exame clínico, a gente deve analisar o deslocamento de dente, o grau de deslocamento, se esse deslocamento foi uma avulsão, uma intrusão, uma extrusão, uma luxação, uma subluxação ou uma concussão. A gente tem que saber diferenciar todos esses tipos e os tratamentos recomendados. Tá? As fraturas coronárias, elas são verificadas tanto visualmente como instrumentos. Os exames clínicos, na maioria das vezes, eles são muito restritos para esse tipo de fraturas, então a gente demanda outros tipos de exames mais específicos, como o exame radiográfico. Né? Os exames radiográficos, eles comumente são utilizados radiografias oclusais ou periapicais, mas outros tipos de exames também podem nos ajudar nesse diagnóstico e no manejo para o tratamento dessas lesões dentárias. Então, pessoal, as principais injúrias verificadas nas radiografias são as presenças de fratura radicular e dentoalveolar, presença de fratura maxilomandibular. A gente pode também diagnosticar naquela região através de tomografias computadorizadas, radiografias panorâmicas, até periapicais vão também nos ajudar a nos nortear para poder verificar fraturas completas ou incompletas também naquela região. Então, grau de intrusão ou extrusão, lembrando que a intrusão é aquela lesão que o dente entra, tá, no alvéolo. E a extrusão é aquele que o dente é deslocado para fora do alvéolo. E os fragmentos de dentes ou corpo estranho localizado em tecido mole. Também dá para a gente verificar nesses tipos de radiografias. Então, tanto o diagnóstico, o plano de tratamento, a história da lesão, a história do acidente e o acompanhamento pós-operatório ou pós o manejo dessa fratura é que vão nos dar um prognóstico favorável, tanto a médio como a longo prazo. Então, pessoal, quais são os objetivos desses guidelines, dessas diretrizes da IADT? Então, ela vai auxiliar os cirurgiões dentistas e também outros profissionais da área de saúde e pacientes no processo de tomada de decisão. O que fazer quando ocorrer, como transportar e também dizer ao profissional o que ele deve fazer quando ele se deparar com um tipo de situação no seu consultório. Então, deve ter credibilidade, serem práticas e de fácil compreensão com o objetivo de proporcionar um atendimento mais eficiente e eficaz possível. Então, e também delinear uma abordagem, né, como já foi dita, para o atendimento imediato ou de urgência das lesões dentais traumáticas. Então, pessoal, eu trouxe os quadros, tá, desse artigo. Eu acho que eu não consegui pensar em uma forma mais simples e deixar também para vocês, se quiserem voltar, se quiserem reestudar essa parte aqui, vai ter todas as diretrizes para o tratamento das lesões de luxação. Inicialmente a gente vai ver, tá? Tanto os achados clínicos, os achados radiográficos, o tratamento, os acompanhamentos desse paciente e o que de característica eu posso ver para ter um prognóstico favorável e um prognóstico desfavorável, tá? Então, inicialmente, quanto à concussão, o que é que a gente vai ver nos achados clínicos desse dente que acabou de sofrer uma concussão? Ele apresenta uma sensibilidade à percussão, mas não tem deslocamento dentário, tá? E os testes de sensibilidade, eles são frequentemente positivos. Pessoal, a concussão nós não iremos, o paciente vai reportar, ou a mãe do paciente vai reportar que ele bateu o dente em alguma coisa, só que ou ele chorou,
ou ele está sentindo dor, mas esse paciente não tem sangramento naquela região, não tem sangramento na região do ligamento periodontal. Tá? Então, nenhum tratamento ele deve ser feito, não há necessário ser feito nenhum tipo de tratamento, somente monitorar a vitalidade pulpar por pelo menos 1 ano. Tá? Os acompanhamentos desse paciente devem ser feitos 4 semanas, 6 a 8 semanas e 1 ano. Tá? Esse C++ seria só exames clínicos, não há necessidade nos acompanhamentos de fazer exame radiográfico. Tá? Então, quanto aos prognósticos favoráveis, na maioria dos casos vão ter prognósticos favoráveis e desfavoráveis bem parecidos. Tá? A ausência de sintomatologia, no caso, a ausência da dor é um prognóstico favorável, e a presença de dor naquela região, sintomatologia dolorosa, seria um prognóstico desfavorável. Tá? Então, quanto à subluxação, ele apresenta uma sensibilidade à percussão e mobilidade aumentada, tá? E diferente da concussão, a gente vai ver um sangramento na margem gengival, tá? Na maioria dos casos, a gente vai diferenciar a subluxação da concussão com sangramento ou não sangramento nessa região, tá? E a gente deve monitorar as respostas pulpares até que seja possível estabelecer um diagnóstico definitivo quanto à condição da polpa. Se vai necrosar, se necrosou, se foi comprometida ou não. Então, a gente não encontra, na maioria dos casos, tá? Em grande parte dos casos, não são rotineiramente encontradas alterações radiográficas. Tratamento, também não há necessidade de nenhum tipo de tratamento, mas se você quiser proporcionar um conforto, uma tranquilidade maior para o paciente, pode ser indicada por até 2 semanas uma contenção flexível. Tá? O acompanhamento, 2 semanas com exame clínico e radiográfico, 4 semanas exames clínicos, 6 e 8 semanas, 6 meses e 1 ano com somente exames clínicos. Tá? Então, a luxação extrusiva, pessoal, como vocês já podem observar nessa imagem, há um deslocamento do dente para fora do alvéolo. Tá? Então, uma característica clínica bem observada que a gente vai ver, na maioria das vezes esse dente vai estar maior do que os dentes vizinhos. Tá? Então, meu dente cresceu, meu dente está para fora, meu dente está maior do que os outros. Então, essa é uma das características e alguns reportes desse tipo de paciente pelo telefone, se você ligar antes de chegar no seu consultório. Né? Então, os achados radiográficos, aumento do espaço do ligamento periodontal apical, ele é aumentado justamente por esse deslocamento do dente para fora do alvéolo. Então, qual o tipo de tratamento que a gente deve fazer? A gente pode reposicionar o dente, inserindo o mesmo delicadamente no alvéolo, e a gente vai fazer uma estabilização por 2 semanas usando uma contenção flexível. Tá? Então, o tratamento endodôntico ele é indicado em dentes com a raiz totalmente formada, com a rizogênese completa, e a necrose ela pode ocorrer e comprometer quando sinais e sintomas indicam necrose pulpar, seja em dentes com rizogênese completa ou incompleta. Então, na maioria dos casos, a rizogênese incompleta, esse dente vai ser restabelecido, essa região periapical, onde vai ficar os nervos e a vascularização da polpa dentária desse dente. Então, os acompanhamentos, 2 semanas com exames clínicos e radiográficos, 4 semanas, 6 e 8 semanas, 6 meses, 1 ano e anualmente por 5 anos, somente com exames clínicos. Tá? Sintomatologia dolorosa também é um prognóstico favorável, e sinais e sintomas radiográficos consistentes com lesão periapical é um prognóstico desfavorável desse dente. Reabsorção radicular inflamatória externa também pode ser prognóstico desfavorável a longo prazo. Então, quanto à luxação lateral, pessoal, podemos observar que a luxação lateral, nessa imagem, houve uma fratura da tábua óssea vestibular, também podendo haver fratura das tábuas ósseas palatinas ou linguais. Tá? O dente ele se encontra deslocado, geralmente no sentido palatino-lingual ou labial, que seria vestibular.
ele se apresenta imóvel à percussão, apresentando um som de anquilosado, tá? Então, esse tipo de dente, quando a gente faz o examezinho de percussão, ele parece com som de metal. Então, ele está bem fixo aqui dentro da região do osso. Então, e os exames, os testes de sensibilidade, eles costumam apresentar resultados negativos. Então, no tratamento, há tanto esses dentes, quando ele tem a risogênese completa, há necessidade de fazer o tratamento endodôntico para evitar a reabsorção radicular e a estabilidade do dente durante 4 semanas utilizando uma contenção flexível. Os acompanhamentos, tá? Outra informação bem importante vocês saberem. Esse dente, ele pode ser reposicionado distalmente com fórceps e reposicionado suavemente em seu local de origem. Nesse caso, diferente da intrusão, você tem que reposicionar por causa da fratura óssea, tá? Da tábua vestibular. Como a gente vai ver que é diferente da intrusão. Da intrusão, em alguns casos, você não precisa reposicionar esse dente, que ele vai ser reposicionado sozinho. Então, o acompanhamento, 2 semanas com exame radiográfico e clínico, e 4 semanas, 6 a 8, 6 meses, 1 ano e anualmente por 5 anos, com exames clínicos. Então, a intrusão, como eu disse para vocês, tá? Os achados radiográficos, o espaço do ligamento pode estar ausente e parte ou em toda a porção radicular. Então, na imagem a gente pode observar, há uma intrusão, o dente ele entra no alvéolo, então destruindo essa região óssea, aqui apical. Então, o dente, ele se apresenta imóvel à percussão e também tem aquele som de dente anquilosado, um som metálico. Os testes de sensibilidade, eles apresentam-se negativos, então houve comprometimento da região neurovascular do dente. E os dentes com risogênese incompleta, como eu tinha dito, a gente vai permitir a erupção sem intervenção, esse dente em grande parte, dependendo do tamanho desse deslocamento. Se ele não intruiu mais de 7 milímetros, tá? Ele pode voltar para o espaço dele inicial, sem abordagem de tratamento para reposicionar o dente. Se o dente ele intruiu mais de 7 milímetros, aí a gente tem que reposicionar cirurgicamente ou ortodonticamente. Então, e a gente deve acompanhar 2 semanas com exames clínicos e radiográficos, 4, 6 a 8, 6 meses, 1 ano e anualmente por 5 anos com exames clínicos, tá? Então, prognóstico, a gente pode observar a lâmina dura quando ela está intacta, ausência de sinais de reabsorção, dente no local adequado ou em erupção, são prognósticos favoráveis. E prognósticos desfavoráveis, quando o dente anquilosa a longo prazo, sinais e sintomas radiográficos consistentes com lesão periapical, são prognósticos desfavoráveis. Então, pessoal, agora a gente viu das luxações, não é isso? Então, agora a gente vai ver os tratamentos das fraturas dentárias e do osso alveolar. Então, tem esse tipo, tem também, pessoal, um que eu não trouxe para vocês, que é a fratura, é a trinca, somente a trinca de esmalte, tá? Que teoricamente seriam as mesmas condutas da fratura de esmalte. Então, fratura completa de esmalte, ó, a gente está vendo essa fraturazinha aqui, tá? Nesse incisivo, o canino superior, né? Então, que a perda completa somente de esmalte. Esse dente, a mobilidade dele é normal, o teste de sensibilidade dele é positivo. Então, a gente vai ver nos achados radiográficos somente essa perda dessa região e nenhum comprometimento tanto da polpa dentária como da região do ligamento periodontal, nem da região óssea. Então, tratamento, a gente reposiciona no lugar, a gente cola, né, reposicionando ele no lugar, ou então a gente restaura com resina. Então, acompanhamento de 6 e 8 semanas com exames clínicos e 1 ano somente com exames clínicos. Fratura de esmalte e de dentina, tá? Então, a fratura ela envolve tanto o esmalte quanto a dentina. A mobilidade desse dente ela é normal, tem o testezinho de sensibilidade pulpar normalmente também dá positivo. Então, o tratamento, a mesma coisa, se posiciona o dente
e faz a restauração, se posiciona a parte, cola, né? Ou faz a restauração. Acompanhamento de 6 a 8 meses com exames clínicos e 1 ano também com exames clínicos. Agora, pessoal, a gente vai ver a fratura de esmalte e dentina com visualização da polpa, tá? Há uma exposição pulpar. Então, a mobilidade desse dente ela é normal, porém, diferente daqueles outros, a ausência de sensibilidade à percussão. Se apresentar sensibilidade, avaliar quanto à possível ocorrência de lesão de luxação ou fratura radicular. E a polpa exposta ela é sensível a estímulos. Então, a gente vai achar nos exames radiográficos a perda visível de esmalte e dentina, com comprometimento da região da polpa. E também tratamentos para jovens com risogênese incompleta. É vantajoso preservar a vitalidade pulpar fazendo o capeamento. Esse capeamento pode ser feito com hidróxido de cálcio ou MTA, ou pulpotomia parcial. Né? Esse tratamento ele é indicado em pacientes jovens em incompleta formação radicular. Em algumas partes dos pacientes com risogênese completa, há necessidade de fazer o tratamento endodôntico desse dente antes de fazer a restauração. O acompanhamento de 6 a 8 semanas com exames clínicos e 1 ano também com exames clínicos. Quanto às fraturas coronorradicular sem exposição da polpa, tá? Então, a fratura ela envolve esmalte, dentina e cemento com perda de estrutura dentária, mas sem exposição pulpar. A maioria das vezes o paciente sente uma dor à percussão, mobilidade do fragmento coronário. O teste de sensibilidade pulpar, por não ter envolvimento da polpa dentária, na maioria das vezes é positivo para o fragmento apical. A extensão nos achados radiográficos, geralmente, a extensão apical da fratura ela não é visível. Tratamento, uma estabilização temporária do fragmento com mobilização pode ser realizada até um plano de tratamento definitivo. Tá? A remoção do fragmento, ou colar o fragmento na região, ou então fazer uma restauração, são tipos de tratamento. Acompanhamento de 6 a 8 semanas com exames clínicos e 1 ano com exames clínicos. Então, essa já seria uma fratura coronorradicular com exposição pulpar, tá? A gente pode ver nessa imagem. O paciente ele sente dor à percussão, a mobilidade do fragmento coronário. Nos achados radiográficos, a gente vai observar uma radiografia periapical e oclusal é recomendada, e a gente vai observar a extensão apical de fratura, geralmente ela não é visível. Então, tratamento de emergência em pacientes com risogênese incompleta, é vantajoso preservar a vitalidade da polpa por aquele mesmo tratamento que a gente tinha visto quando tem comprometimento pulpar, uma pulpotomia parcial, tá? E também o tratamento da escolha de jovens com risogênese completa. Materiais à base de hidróxido de cálcio são adequados para o capeamento pulpar ou o MTA. O acompanhamento deve ser de 6 a 8 semanas e 1 ano com exames clínicos. A ausência de sintomatologia é um prognóstico favorável e a presença de sintomatologia é um prognóstico desfavorável. E fratura radicular, pessoal. A gente vê que essa fratura aqui ela está no terço apical, não é isso? Então, o fragmento ele pode estar com mobilidade ou deslocamento, o dente pode estar sensível à percussão. Nos achados radiográficos, a fratura ela envolve a porção radicular e pode estar em um plano horizontal ou oblíquo. Quanto aos tratamentos, estabilizar o dente com contenção flexível por 4 semanas. Se a fratura for próxima da região cervical, a contenção pode ser mantida por um período maior de até 4 meses. O prognóstico, pessoal, nesse tipo de fratura, ele não é bom e na maioria dos casos vai ser feita extração nesse dente. O paciente vai perder o dente, tá? Então, é monitorado a vitalidade pulpar por pelo menos 1 ano e se ocorrer a necrose pulpar para preservar o dente, o tratamento endodôntico do fragmento
coronário até a linha da fratura ela é indicada. Mas, lembrando que o prognóstico desse tipo de fratura radicular ele é muito desfavorável. Então, na maioria dos casos, o paciente vai perder esse dente. O acompanhamento de 4 semanas com exames clínicos e radiográficos, 6 a 8 semanas, 4 meses, 6, 1 e 5 anos com exames clínicos. Tá? E fratura alveolar. O que é que a gente vai observar nas radiografias? Linha de fratura podem ser localizadas em qualquer nível, desde o osso marginal até o ápice radicular. E nos achados clínicos, ela envolve o osso alveolar, podendo se estender ao osso adjacente. A gente vai notar que aquela região ali do osso alveolar, ela tem mobilidade, ela tem além do dente, o osso alveolar ela tem mobilidade. Então, quanto ao tratamento, a gente vai fazer um reposicionamento, qualquer segmento deslocado associado a uma contenção, sutura de laceração gengival, quando ocorrer e quando presente, né? E estabilidade do fragmento por 4 semanas. Tá? A gente costuma fazer aqui uma odontorrafia. Então, acompanhamentos de 4 semanas com exames clínicos e radiográficos, 6 a 8 semanas, 4 meses, 6, 1 ano e 5 anos com exames clínicos. Então, pessoal, essa aqui foi a nossa aula e muito obrigado.